do MuleSoft MCP, transformando, né, qualquer API em um agente de inteligência artificial. Bom dia para o pessoal que está no Brasil, 8 da manhã. Bom dia ainda para a turma aqui de Portugal, 11 da manhã. Boa noite para os speakers. Eu vou me apresentar primeiro aqui, depois cada um se apresenta. Bom, meu nome é Pedro Baroni, sou Integration Architect e também Meetup Leader aqui do grupo online em língua portuguesa. Trabalho com integração desde 2007, fiz minha carreira em integração SAP, e desde 2019 trabalhando também com MuleSoft. Ainda não abandonei o SAP, porque muitas integrações ainda são com back-end, ainda são com o core do RP, do SAP. Tem aqui algumas certificações listadas, né, basicamente a de Developer e as duas de Architect, nível 1 de Developer, a Security Architect e também duas integrações de SAP, da ferramenta Cloud, que é o BTP Integration Suite, e da ferramenta mais tradicional on-premise, que ainda é o PIPO, ou PIPO, o Process Integration e Process Orchestration. E vou deixar agora aqui com o Eduardo e com o José Clua, que eles vão ser os nossos speakers de hoje. Bacana. Gente, antes de tudo, deixa eu pedir desculpa, eu não tive tempo de trocar a minha introdução aí, alguns desses bullet points para português, que basicamente a gente copiou os slides de inglês, basicamente. Mas então, vamos lá. Edu Ponzoni here, aqui, só tanto tempo fora, difícil falar português. Bom, eu sou um MuleSoft Ambassador. Integração, basicamente, é o que eu fiz minha vida inteira, toda a minha carreira dentro de TI foi o tempo todo em integração, são 20 anos aí, basicamente fazendo isso. E, bom, tem porção de gente aí que me conhece como public speaker, eu estou o tempo todo fazendo todo esse trabalho de comunidade, né, de trazer coisas relacionadas a MuleSoft e integration como um todo. Bom, sou líder de 2 meetups, né? Bom, não tanto, ou 3, né? Tem aqui na Austrália, nós aqui em Brisbane, de Auckland, na Nova Zelândia, onde eu morava até 3 anos atrás, e tem algumas coisas rolando no Brasil também. Tem uma série de certificações, estou atrasado em renovar algumas delas, e deixei três itens interessantes aí para o final, mas basicamente isso, né? Eu sempre costumo falar, bom, fora essa coisa toda de ser um profissional de TI e tal, bom, tenho 2 filhos, sou um cara super interessado em coisas relacionadas à pescaria, apaixonado por heavy metal, minha coisa, para ver, né? Sepultura, Brasil, vamos lá. Então estamos na luta aí agora para virar, como eu coloquei ali, vou virar um landscaper, né? Vou começar a trabalhar com jardinagem, coisa diferente, né? Um hobby diferente e quem sabe eu vou construir minha própria piscina agora que a gente está morando na nossa própria casa. Ah, Bom, brincadeira à parte, moçada, eu estou deixando também aí alguns dos meus contatos, vocês podem me seguir aí no Medium, de novo, uma série de posts e coisas interessantes sobre MuleSoft. Tá? Bom, esse sou eu, vou deixar o Zé Luiz se apresentar agora. Opa, olá a todos, bom dia a todos no Brasil, né? Boa tarde, ou quase boa tarde para o pessoal que está em Portugal. Meu nome é José Luiz Clua, eu sou um arquiteto de integração, também MuleSoft Mentor. E, bom, eu sou formado em Ciência da Computação em São José dos Campos, São Paulo, né? Atualmente eu moro na Austrália desde 2022 e desde 2018 que eu trabalho com MuleSoft. Eu comecei a trabalhar em TI no início dos anos 2000, aí eu trabalhei bastante com .NET, Java, banco de dados, e passei por várias tecnologias até chegar no MuleSoft, integração, e atualmente eu estou trabalhando bastante com inteligência artificial, né? Eu acho que todos nós estamos, de alguma forma ou de outra, né? É uma revolução, na verdade, que a gente estamos passando. Eu tenho certificação também de Agentforce, e tenho também esses hobbies também de futebol, como todo brasileiro, né? Aqui eu sinto um pouco falta disso, né? Eu também gosto de heavy metal, como o Eduardo, mas eu estou um pouco mais pro rock, um rock clássico, talvez. É isso aí. Também aí tem o QR Code
do meu contato no LinkedIn, né? E espero poder fazer um networking aí com vocês, conversar não só sobre Molisoft e inteligência artificial, mas sobre qualquer outro assunto também. Então, vamos lá. Eu acho que, bom, essa é a agenda de hoje, né? Basicamente, esse evento nós vamos separar em duas partes, né? A primeira parte vai ser mais teórica, que eu vou apresentar os conceitos, e a segunda parte vai ser a parte prática, na qual o Eduardo Ponzoni vai apresentar uma demo que ele criou, e na qual a gente vai poder ver esses conceitos na prática, né? Então, se tiver tudo ok com vocês aí, Eduardo e Pedro, eu posso seguir adiante? Vamos dar início, é isso aí. Bem-vindos, Manda lá. obrigado por terem aceito aqui estar como speakers no evento de hoje, trazer esse conteúdo inovador que pouca gente trabalhando aí com tecnologia de ponta, né? Então, parabéns e obrigado. Vamos embora. Beleza, então, MCP, Model Context Protocol. Antes de entrarmos mais a fundo no MCP, vamos voltar um pouco na evolução da inteligência artificial e vamos discutir um pouco sobre a inteligência artificial generativa, né, e como que ela funciona de forma simplificada, né, e qual que é o papel da LLM, dos Large Language Models, nessa aplicação, né. Então, o LLM é um modelo previamente treinado, um modelo gigantesco, né, de dados, na qual podemos interagir através de prompts, ou seja, instruções em linguagem natural, que são decodificados ou quebrados em tokens, né, pelo LLM, e o LLM usa aí algoritmos de rede neural e de transformers, né, e aí vai utilizar cálculos estatísticos, né, probabilísticos, para chegar, vai tentar calcular qual que seria o melhor resultado desses prompts, ou seja, a melhor continuação dos prompts de forma probabilística, né? E aí ele vai gerar algum tipo de conteúdo, que pode ser texto, imagem, vídeo, mas a palavra-chave aqui é gerar, né? Nós vamos gerar conteúdo, vamos criar conteúdo. Se nós pedimos para que o LLM nos reserve uma passagem aérea, por exemplo, ou nos reserve um quarto de um hotel, ele não vai fazer isso por si só, porque não é o propósito dele, né? Ele não foi feito para isso. Para que nós consigamos fazer algum tipo de tarefa, né, dessa natureza, assim, nós precisamos avançar um pouco mais na evolução da inteligência artificial, né, onde nós temos os agentes de IA, né? Os agentes são entidades, né, geralmente eles têm algum tipo de especialização, e eles sim podem realizar tarefas, né? Então, nós estamos passando de apenas gerar conteúdo para efetivamente executar ações. Então, o agente de IA, ele vai utilizar o LLM, né? O LLM, ele é o cérebro do agente. E assim como o agente tem um cérebro, ele tem também os braços, né? Para que ele consiga realizar as tarefas, né? Então, esses braços seriam as ferramentas e os recursos. O que seriam essas ferramentas? Seriam, por exemplo, acesso a APIs, por exemplo, no caso de reservar um quarto de um hotel. Nós precisamos ter acesso à API do hotel em questão, né? E nós precisamos mandar um post request para essa API para efetivamente fazer a reserva do hotel, né? Então, através dessas ferramentas, o agente consegue fazer essa reserva. Como que o agente ele funciona? Ele vai receber uma instrução ou uma missão que ele tem que realizar. Ele vai pegar essa missão e ele vai quebrar em subtarefas, né? E com essas subtarefas ele vai criar um plano de execução. Então, para cada uma dessas subtarefas, ele vai precisar realizar uma ação, né? E ele vai conseguir realizar essa ação desde que ele tenha a ferramenta necessária.
E o que seriam os recursos? Os recursos seriam bem similares às ferramentas, só que no caso dos recursos, nós estamos falando de apenas acesso a dados. Nós podemos pensar nos recursos como uma biblioteca de informação. Então, os recursos podem ser acesso a arquivos, pode ser acesso a APIs, mas seriam apenas o método GET, né? Nós não podemos executar um post request, por exemplo, né? E seriam apenas com endpoints estáticos. Então, esses seriam basicamente o papel das ferramentas e dos recursos. Bom, eu imagino aqui que nós temos vários desenvolvedores e arquitetos Mulesoft, né? E vamos parar para pensar um pouco sobre como implementar essas ferramentas e esses recursos. Nós sabemos que existe um esforço necessário aqui em termos de implementação, né? Por exemplo, no caso de APIs, nós temos que ter acesso à interface, conhecer os endpoints, conhecer quais são os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída. Nós precisamos entender como funciona a autenticação, né? Nós precisamos fazer um tratamento de erro, ou seja, tem bastante esforço aí, né? E muitas vezes os agentes precisam ter centenas de ferramentas, né? Imagina que nós temos que reservar hotéis em qualquer lugar da Europa, por exemplo. Nós podemos estar falando aí de acesso a centenas de APIs diferentes, né? Então, nós precisamos ter centenas de ferramentas, né? Então, a questão aqui é que o agente ele fica um pouco pesado, porque nós podemos chegar numa situação em que 95% do código do agente são essas tarefas, ou seja, essas ferramentas e esses recursos, né? E também nós podemos ter um cenário onde vários agentes precisam ter as mesmas ferramentas. Então, às vezes, nós vamos precisar recriar essas ferramentas e esses recursos em vários agentes, né? Então, é aí que o MCP vai entrar na jogada, né? Então, com o MCP, nós vamos melhorar um pouco essa arquitetura, né? Então, pensando... É claro que o agente de IA, ele tem outros componentes. Aqui é uma representação um pouco simplificada, mas vamos focar aqui nas ferramentas e nos recursos. Como que nós poderíamos melhorar essa arquitetura, né? Então, com o MCP, o agente de IA, ele se torna também um MCP host, né? E o MCP host, ele não precisa mais implementar todas as ferramentas e todos os recursos. Ele precisa simplesmente implementar um protocolo, né? Uma interface, que é chamada a MCP Client. E com a MCP Client, nós podemos conectar com um MCP Server. E o MCP Server vai ter a implementação das ferramentas e dos recursos. Então, essencialmente, o MCP, ele permite o desacoplamento das ferramentas e dos recursos de dentro do agente de IA ou da aplicação de IA, né, para uma nova camada, que é a camada do MCP Server. Então, aqui nós vamos ter vários ganhos, várias vantagens, né? Por exemplo, se temos vários agentes usando as mesmas ferramentas, nós não precisamos ficar desenvolvendo, implementando essas ferramentas e recursos e reinventando a roda várias vezes, né? Se nós precisamos atualizar a ferramenta, não precisamos atualizar em todos os agentes que utilizam a mesma ferramenta. Nós vamos atualizar no server e todos os clientes vão se beneficiar instantaneamente. Então, fica também mais modular, porque nós podemos... aqui você cria um agente de IA, você previamente não precisa saber quais são as tarefas, quais que são as ferramentas, quais que são os recursos. Isso você pode, na medida que for necessário, você vai conectando a MCP servers. E o agente de IA pode se conectar a diversos MCP servers.
Nós temos também os prompts no MCP Server. Os prompts, eles são instruções em linguagem natural que explicam para o agente de IA como que ele vai utilizar as ferramentas e como que ele vai utilizar os recursos. E ele permite também que nós tenhamos um workflow, um fluxo de trabalho entre o usuário final ou a aplicação que vai usar o agente, o MCP Client, o MCP Server. Então, os prompts, nós vamos ver alguns exemplos aqui de como eles conseguem proporcionar algum tipo de fluxo, né? E quando um MCP Client estabelece uma conexão com um MCP Server, ele vai receber do server uma lista de capacidades do MCP Server. Então, o MCP Client, ele já vai ter toda essa informação, toda essa lista, né? É importante ressaltar aqui que a inteligência de todo esse sistema ainda está no LLM, né? O MCP Client é apenas um protocolo, né? O MCP Server, ele é apenas uma aplicação. Nós vamos ver aqui na demo, ele se parece muito com uma API, um tipo muito especial de API, mas é uma aplicação que ele vai ter esses recursos, vai ter as ferramentas, vai ter os prompts, mas é o agente, através do seu LLM, através do seu cérebro, né, que ele vai entender como que funcionam, para que funcionam cada uma dessas capacidades. Então, como ele vai criar o seu plano de execução para realizar a missão, né, o objetivo dele, para cada subtarefa, ele vai buscar quais que são as melhores ferramentas, quais que são os melhores recursos para realizar cada uma dessas subtarefas, né? Então, vamos seguindo aqui adiante. Então, a definição de MCP é que é um padrão, né, uma norma open source para conectar aplicações de IA a sistemas externos. Os benefícios, eu já falei bastante sobre alguns benefícios aqui, como escalabilidade, né? Nós atualizamos o MCP Server e os clientes já estão atualizados, né? A reusabilidade, né? O mesmo server pode ser usado por vários agentes. Colaboração, nós podemos ter um time trabalhando no MCP, enquanto outros trabalham no agente, e o agente vai ficar muito mais leve, né? Ele não precisa ter toda essa parte pesada de implementação de ferramentas, recursos, tudo isso vai ficar no server e o agente não precisa ter mais isso, né? Modularidade, né? Como eu falei, nós podemos conectar em diversos MCP servers de acordo com a necessidade. Esse padrão, ele foi criado pela Anthropic, né? Ele foi lançado em 2024, né, no ano passado, e ele vem sendo adotado por várias empresas, né? Vocês devem conhecer algumas dessas empresas aqui. Mas a questão aqui é que ela está sendo muito bem aceita, essa norma, né? E até a OpenAI, por exemplo, ela seria um rival da Anthropic, né? Seriam competidores, né? Mas mesmo a OpenAI está adotando o MCP como um padrão, né? Então, é importante que nós tenhamos um padrão, né? Senão, se cada empresa tivesse seu padrão, não seria um padrão, né? Mas a questão que eu queria destacar é que vem sendo rapidamente adotado, né? Por empresas muito grandes, né? Vamos falar aqui um pouco sobre a arquitetura do MCP. Então, nós vimos que o agente de IA, ele se torna o MCP host. O MCP host, ele pode instanciar diversos MCP clients. Cada MCP client vai se conectar com um MCP server. Vai ser sempre uma conexão um para um, certo? E aí nós podemos ter um MCP server para diversos domínios diferentes, né? Por exemplo, podemos ter um MCP server para o CRM, outro para um sistema de arquivos, outro para um banco de dados. E aqui estão alguns detalhes mais técnicos sobre esse protocolo, né? Esse protocolo ele tem a camada de transporte, na qual temos
o protocolo Standard I/O para conexões locais, Streamable HTTP, ou SSI, né, Server Side Events para conexões remotas, e a camada de dados, que seria o JSON RPC. Aqui vou falar um pouco sobre os workflows que podemos ter com o MCP, né? Então, imagine que você tem um usuário que está conversando com o seu agente, né? Pode ser um agente Agentforce, pode ser qualquer tipo de agente de IA, né? Que ele se parece um pouco com um chatbot às vezes, mas ele é muito mais inteligente, né? No caso, então, temos um usuário conversando e pedindo para que faça uma reserva num hotel. Aí o agente ele vai perguntar para o MCP Server, através, né, do MCP Client é o protocolo, né, a interface com o MCP Server, mas a inteligência vem do LLM, né, que está lendo as instruções dos prompts, e aí ele vai saber o que ele precisa para reservar esse hotel, né? Então, o MCP Server ele vai ter nos seus prompts a descrição, vai ter também o esquema, né, de uso das APIs, dos endpoints, né? E vai passar essa informação para o MCP Client, vai falar, olha, para fazer essa reserva, você vai precisar do dia do check-in, dia do check-out, o número de quartos. E também aproveito para perguntar para o usuário se, sempre você deve perguntar se ele é membro do nosso clube aqui, do hotel, e se ele não for, explica quais são os benefícios, né, e o que ele tem que fazer para virar um membro, né? Então, aí o MCP, ou melhor, o agente, né, com essa informação, ele vai interagir com o usuário e vai perguntar todos esses dados, vai pedir todos esses dados para o usuário, né? E aí o usuário vai interagindo, às vezes uma vez, duas, três vezes, quantas vezes for necessário, o agente vai conversando com o usuário até ele ter todos os parâmetros necessários, né? E aí ele vai mandar os parâmetros para o server e só então o server vai mandar o request para a API. Ele vai mandar um request para a API quando ele já tiver tudo o que ele precisa, né? Então, é uma forma muito mais inteligente de usar a API, né? Porque numa API, se você tem parâmetros que são obrigatórios, o que acontece se você deixar de mandar um desses parâmetros, você vai ter um erro 400, um bad request, né? Ficou faltando alguma coisa e aí você vai ter um erro, vai falhar. Quando você tem a inteligência artificial, né, orquestrando todo esse fluxo, né, isso se torna algo muito mais inteligente. Ele sabe o que ele precisa, ele vai interagir com o usuário até ele tiver tudo que ele precisa, e pode até pedir coisas a mais, né, como o caso de virar um membro, por exemplo. E esse seria um exemplo de workflow. Nós temos outro exemplo, que seria, por exemplo, quando nós vamos comprar uma passagem aérea, né? O MCP Client, ele pode se conectar com diversas APIs de diversas companhias aéreas e, obter uma lista de opções, né? Você tem todas essas companhias aéreas que tem esse voo com esses horários, né? E aí o agente vai conversar com o usuário, você tem flexibilidade de horário, né? E aí ele vai interagindo com o usuário até ele ter todas as informações, e aí ele vai apresentar uma lista de opções, né? E aí ele vai perguntar para o usuário qual que é a opção que ele quer, né? E ele vai pedir para confirmar, você tem certeza que é a opção 3? Né? E aí ele só vai comprar a passagem na hora que o usuário tiver confirmado, né? Então, nós estamos trazendo uma camada de inteligência para o uso das APIs. Agora vamos falar um pouco do Mulesoft, né? Como que o Mulesoft utiliza o MCP, como que ele implementa o MCP. Nós temos esse connector, né? O MCP Connector, que tem essas diversas funções, né? Algumas são MCP Client, outras são MCP Server, né? Então, vamos focar um pouco nos MCP Clients por enquanto.
Com essas funções, né, de MCP Client, nós conseguiríamos desenvolver um agente de IA com o Munisoft, né? É claro que existem outros componentes aqui que o agente vai precisar, como acesso a um LLM, nós precisamos criar algum tipo de memória, né, porque ele vai quebrar a tarefa em subtarefas e ele precisa manter, né, ele precisa saber exatamente em que ponto que estão cada uma das subtarefas, ele precisa ter essa memória, né? Vão ter outras coisas aqui, mas o MCP Client, ou melhor, o Framework MCP, né, ele vai servir para que nós consigamos implementar as ferramentas e os recursos, né? Então, para isso, nós temos essas funções aqui de MCP Client, né? Por exemplo, call to. Esse call to vai executar uma das ferramentas. Então, e aqui temos também o list tools, né? Temos também o list resources e o read resource. Então, quando é feita a conexão entre o client e o server, ele vai obter quais são a lista de ferramentas, a lista de recursos, né? E aí, quando o LLM decidir que ele quer usar determinada ferramenta, aí o MCP Client ele vai ter essa funcionalidade de conseguir executar uma ferramenta ou executar um recurso. Agora, os MCP Servers, né? Essas funções de MCP Server, né, permitem com que nós possamos criar essa camada aqui, né, um MCP Server. O MCP Server nada mais é do que uma aplicação, né? No caso aqui do Munisoft, é uma aplicação Munisoft, né, que você vai ter essa funcionalidade aqui, por exemplo, de Tools Listener. O Tool Listener é muito parecido, por exemplo, com o HTTP Listener ou com o VMQ Listener, ou seja, ele vai estar escutando, né? E vai, quando o LLM, que está lá no MCP Client, né, ou melhor, no MCP Host, ele decidir que ele quer usar uma ferramenta, essa mensagem vai cair nesse tool list, né? O MCP Server, né, vai escutar, né, nesse flow, né, que vai ter o tool listener, vai falar, opa, o cliente quer usar essa ferramenta, né? Ele vai usar essa ferramenta, então a mensagem vai cair nesse tool listener, e aí nesse tool listener, né, isso vai ficar bem mais claro quando o Eduardo mostrar a demo, né? Aí ele vai executar o flow que tem o tool listener, né? E isso vai ficar bem mais claro na parte da demo, né? E aqui tem também esse On New Session Listener. Eu vou falar um pouco sobre isso na parte de segurança, né? Agora, nesse próximo slide, a parte de segurança. Nós temos, então, aqui o MCP Host, né? Que é a aplicação de IA. Nós temos, então, cada MCP Host vai poder instanciar diversos MCP Clients e cada MCP Client vai se conectar com o MCP Server, né? E aqui nessa conexão entre client e server, nós temos a segurança do MCP, que é baseada em sessões, né? Cada vez que você estabelece uma conexão, você está iniciando uma sessão. Então, quando uma sessão nova é criada, né, você pode implementar alguns recursos de segurança também, né? Como, por exemplo, você pode extrair aqui a Session ID, né, do Session Header, você pode extrair as credenciais, né, e você tem as estratégias também de autenticação, né, com, por exemplo, OAuth. Isso daqui você pode escolher no seu MCP Server qual que é o modelo de segurança, né? Então, nós temos todas essas opções de segurança, né? Você pode conectar com sistemas externos também de segurança, como Identity Providers, né? Então, existe todo esse cuidado, porque se nós estamos expondo, né, ferramentas e recursos que têm acesso aos nossos sistemas, é claro que
é muito importante que isso esteja bem seguro, né? E aqui é importante também perceber que existe uma outra camada de segurança também, que é a segurança entre o MCP Server e a API, no caso, né? Mesmo que tudo, assim, esteja autenticado e autorizado aqui entre esse client e o server, né? O server, ele precisa ter também, ele precisa estar provido aqui das credenciais e do modelo de segurança, né, para conseguir acessar as APIs. Né? Então, aqui nós podemos pensar como se fosse também uma API, uma Experience API, por exemplo, conectando numa Process API. Né? Se essa Process API ela precisa de um ou Alt Token, ou precisa de um Client ID, Client Secret, e vai continuar precisando, né? Não é porque o cliente conseguiu conectar com o server que o server vai conseguir automaticamente conectar com a API. Aqui, o server ele precisa saber como se autenticar com cada uma das suas APIs que ele vai se conectar. Né? Então, temos esses dois níveis de segurança. Aqui um pouco fazendo uma analogia com AI-led architecture, né? Que é uma arquitetura que nós estamos já bem acostumados, né? Quase todos nós aqui já estamos usando há bastante tempo, né, que são as camadas de experiência, process, system. Aqui, nós temos tradicionalmente algumas aplicações que vão se conectar com essas APIs, por exemplo, aplicações web, aplicações desktop, aplicações mobile. Só que aqui você vai precisar um front-end developer, né, que vai ter que programar como que você vai mandar o request dessa aplicação web, por exemplo, para essa API, né? Algum desenvolvedor vai programar lá que quando clicar num botão, ele vai mandar um request para essa API, por exemplo, né? E agora nós estamos vivendo uma nova era, né? A era da inteligência artificial. Então nós temos que começar a pensar em outro tipo de experiência, que são os agentes de IA. Os agentes de IA, eles também vão usar as APIs, né? Mas aqui você pode implementar esse acesso às APIs, né? Dentro dos agentes, ou você pode criar uma nova camada aqui, né? Que seria a camada de MCP. E essa camada aqui, a Salesforce, em alguns artigos, vem chamando de Action Layer, mas isso não é uma coisa do MCP, é uma coisa mais da Salesforce, mas é basicamente como uma camada de experiência aqui também. Nós podemos pensar como uma camada de experiência. Isso não faz parte do protocolo MCP. Isso é só uma nomenclatura que eu encontrei em alguns artigos, né? Mas aqui a questão é que nós estamos criando uma nova camada porque o agente de IA ele é diferente de uma aplicação tradicional, porque ele não é determinístico como uma aplicação web ou uma aplicação mobile que vai falar quando clicar nesse botão você vai mandar um request para esse endpoint, mandando esses parâmetros. A inteligência artificial vai fazer isso de uma forma bem diferente, né? Então, por isso que nós temos essa nova camada, que seria a camada MCP. Ela é obrigatória? Não, nós podemos ter um agente que tem as tarefas dentro do agente, né? Então, não precisaríamos dessa tarefa, dessa camada. Mas é uma camada que torna, do ponto de vista de arquitetura, bem mais interessante. Então, quando nós pensamos agora em arquitetura, nós temos que pensar um pouco sempre como que isso vai funcionar no caso de inteligência artificial, né? Agora, nós temos um outro protocolo e sai um pouco do escopo da apresentação de hoje. Então, eu vou mencionar aqui rapidamente, né, porque isso não faz parte da apresentação de hoje, mas eu vou fazer uma introdução aqui breve, né, mas nós temos aqui, por exemplo, os sistemas, né, alguns sistemas, nós temos esses agentes aqui, que vão utilizar o protocolo MCP, né, que seriam para interação entre agentes e sistemas. Mas muitas vezes nós temos
uma colaboração entre agentes. Você pode ter um agente aqui que vai, quando ele criar o seu plano de execução, né, ele pode delegar tarefas para outros agentes, né? Então, nós temos aqui o protocolo A2A, Agent to Agent, né, que seria para a interação entre agentes, né? Então, isso daqui vai estar formando a fundação para uma nova plataforma da Munisoft que é chamada o Agent Fabric, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente também o que seria o Agent Fabric, que é uma plataforma, um produto novo da Salesforce que está começando a entrar no mercado agora. Vocês vão começar a ver cada vez mais coisas sobre esse Agent Fabric, mas é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque vamos pensar assim que temos todos esses sistemas e cada sistema possui algum tipo de agente de IA, né? E com o MCP nós conseguimos ter acesso a vários sistemas, mas se nós estamos pensando que cada agente está trabalhando de forma isolada, né, isso pode se tornar um negócio insustentável, né? Porque imagina vários agentes que são, por natureza, autônomos. Você não vai saber exatamente o que cada agente está fazendo em todo momento, né? Então, isso pode trazer muito risco também, né? Então, nós vamos ver aqui que a Munisoft está criando algumas camadas aqui de gerenciamento, né, que são essas aqui, que são essas camadas de discovery, né, descobrimento, orquestração, governança e observabilidade. Então, isso são recursos da plataforma Endpoint Platform, né, mas que agora está sendo passando por uma transformação para atender ao Agentic AI, né, para atender aos agentes de IA. E vocês vão ver que muitas dessas coisas são realmente necessárias, né? A fundação, né, a base de tudo é o MCP e o A2A, né? Comunicação entre agentes com sistemas e agentes com agentes. Mas com o Agent Fabric, isso vai se tornar uma coisa muito mais organizada, muito mais controlada, e muito mais escalável e sustentável, né? Então, com a parte de discovery, você consegue registrar os seus agentes, né, aqui no Exchange, como se fosse, como nós registramos APIs, nós podemos registrar os agentes, né? Com a orquestração, né, nós podemos colocar um pouco de ordem, né? Não vai ser assim que os agentes vão estar fazendo o que bem entender a cada momento. Você está criando processos aqui, né? Então, você tem alguns serviços que vão engajar os agentes que são mais propícios para cada tipo de tarefa, né? Então, com essa orquestração, isso vai ficar muito mais controlado, muito mais organizado. A governança, com a governança, você pode ter policies, né, políticas, da mesma forma que nós aplicamos políticas para APIs, nós podemos aplicar políticas para os agentes, né? Isso vai nos trazer muito mais segurança, né? E essa parte de observabilidade é muito interessante, porque, como eu falei, né, quando nós temos vários agentes autônomos, né, executando um monte de tarefas, né, e você não sabe o que eles estão fazendo, isso pode se tornar uma coisa insustentável, né? Então, com a observabilidade do Agent Fabric, né, nós conseguimos ver e rastrear o que cada agente está fazendo, né, em qualquer momento. Então, mas o Agent Fabric não é o tópico de hoje. Hoje nós estamos focando no MCP, né? Então, mas isso é só para mostrar para vocês como que o MCP é importante, né? Ele está na base, né, na fundação de todo essa nova plataforma, né, que a Salesforce está criando, que é o Agent Fabric, juntamente com o A2A também. Bom, vou passar então agora para o Eduardo, que vai apresentar a demo. Não sei se tem perguntas no chat também.
que vocês queiram fazer agora ou vamos passar para a demo? Fica a critério de vocês aí. Vamos rodar a acho que demo e a gente abre para perguntas aqui no final. Enquanto isso, se pintar alguma coisa no chat, pessoal, pode mandar que a gente tenta responder. O que você acha, Edu? parece bom, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu tinha inclusive sugerido algo nesse sentido. Pessoal, assim que tiver pergunta, por favor, se sintam à vontade de perguntar lá e a gente vai respondendo. Pedro, eu só preciso que você me fale. Ah, já tô. Só compartilhar a tela e obrigado, viu, Clô, pela apresentação. Eu tenho umas perguntas aqui já anotadas, mas vou deixar para o final também. Deixa o Edu seguir com a demo. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo. Empire Screen. Boa. Nossa, coisa esquisitíssima. Tá legal. Espero que vocês estejam conseguindo ver a tela. Eu estou fazendo a apresentação do PowerPoint. Vocês conseguem ver? Sim. Show de bola. Beleza. Então tá legal. Então vamos fazer uma demo aí em cima. Deixa eu só dar um hide aqui. Vamos lá. Então, a ideia da demo aqui, gente, é basicamente endereçando todos esses conceitos que o Zé Luiz apresentou, principalmente em cima do papel que o MCP Server tem, e mais ainda, como é que a gente faz a implementação disso para um caso de uso mais real. Então, eu vou rapidamente contar essa história para a gente não perder muito tempo, mas basicamente é o seguinte: eu tive uma experiência recente onde eu precisei de auxílio, né, um problema com o carro relacionado à bateria, e aí aquela coisa toda, você disca, sempre o atendente vem com a mesma série de perguntas para no final te dizer, olha, eu vou te mandar um técnico e esse cara vai levar qualquer coisa entre 30 minutos e 2 horas para chegar onde você está. E aí eu pensei, bom, todo esse tempo eu no telefone e tal, tudo com isso, não, de repente tem um jeito mais legal de fazer, quem sabe isso não poderia até virar uma solução usando um AI agent, né? E aí surgiu a ideia de implementar todo um suporte para MCP para esse use case. Então é isso que eu vou demonstrar para vocês agora. Então, só para dar uma ideia ou contextualizar, o que eu optei por fazer aqui, de novo, é um roadside assistant, né? Alguma coisa. Imagina que se você estivesse no teu celular, você ia, em vez de você falar com o operador, você simplesmente vai lá, responde uma série de perguntas. Nesse caso aqui por texto, mas poderia ser por voz, porque é mais uma das funcionalidades que o meu software te permite fazer. Você não pode criar somente o server ou o MCP server, mas também o client. Mas nesse caso aqui, só por uma questão de simplicidade, eu optei por usar o Claude como o AI agent em si e adicionar toda essa inteligência do MCP dentro de um meu software, que de novo é a ideia da demonstração aqui, da apresentação. Mas aí é basicamente isso, né? Então, imagina uma pessoa está conversando com a gente e, bom, basicamente para esse agente executar as N tarefas que ele precisa fazer, ele fala com o MCP Server. Então, além de tudo aquilo que tem dentro do modelo, ele consegue ter acesso a certos recursos, executar certas ações que, de novo, sem o MCP ele não ia conseguir fazer. Né? E além do MCP, é claro, usando APIs em MuleSoft para fazer isso. Então, eu coloquei, vou passar rapidamente, só por conta do tempo que a gente tem, mas a solução é relativamente simples e é mais ou menos isso aqui. Né? Então, a gente tem o client do lado de fora e dentro desse box grande aqui são todas as nossas APIs. Então, basicamente, o que vai acontecer, como o Zé Luiz mostrou, é o seguinte: o Claude, que é o nosso MCP client, vai falar para o server, ok, server, lista para mim aí todas as funcionalidades que você tem, todos os seus resources, me lista também os seus prompts e me lista as suas tools. E aí, à medida que o usuário for provendo os seus inputs, eu vou entender e vou conseguir interagir com você. Aí,
No lado do back-end, eu optei por fazer uso do Salesforce, porque é mais fácil, né? Eu não precisaria criar, por exemplo, criar um banco de dados ou coisas do tipo. Então, eu basicamente utilizei para efeito da demo, né? Eu estou utilizando toda uma estrutura de Salesforce e objetos bem standard do Salesforce, né? Eu estou usando Service Resources, Cases, Accounts e Assets, basicamente para dizer assim, bom, tá legal. Eu tenho, imagina o seguinte, eu tenho um contrato com essa empresa, o meu carro está lá registrado como parte do meu seguro, ou da assistência, que eu preciso aí caso ele quebre. Eu tenho toda uma lista de técnicos que vão poder prover essa assistência à medida que eu preciso, e tudo isso está controlado de novo dentro do Salesforce. Aí, de novo, imagina que além do cliente, teria do lado dos operadores, aí, dos técnicos, uma aplicação web, por exemplo, ou no mobile, que seja, para o cara falar assim, bom, toda vez que pintar uma nova requisição para, olha, deu um problema, essa pessoa está precisando de ajuda, o cara recebe a notificação no celular dele e aí faz todo o trâmite de dizer, tá legal, eu estou indo lá, eu vou executar o trabalho, etc., que eu vou demonstrar para vocês também, que vai ser bem legal. E aí, só para finalizar com a ideia de API-led connectivity ou AI-led connectivity, eu também criei uma coisa extra aí, que é basicamente o seguinte: imagina no final do processo, quando você terminou de ser atendido e tal, imagina que a empresa fala: olha, a gente quer melhorar, a gente quer fazer um trabalho mais bacana, eu vou então mandar um e-mail para você para dizer, olha, como é que foi a tua experiência com o nosso cara e tal. E aí talvez o core mesmo, aí, a parte mais interessante, central dessa aplicação, que endereça esse problema do qualquer coisa entre 30 minutos e 2 horas, é fazendo uso da Google Directions API. Então, assim, a gente consegue, através disso, de novo, MCP e uma série de APIs, eu consigo dizer, tá legal, essa é a localização onde o incidente aconteceu, quem que é o cara que está mais próximo dessa localização, então eu consigo determinar um tempo mais próximo do que seria mais exato, né, em vez de dizer, olha, qualquer coisa entre, de novo, 30 minutos e 2 horas, eu posso dizer para o cara, olha só, esse cara vai chegar para você para te ajudar em 15 minutos, né? Então melhora toda essa coisa do customer experience, né? Essa é a ideia por trás disso. Então, aqui, muito rapidamente, de novo, eu optei por usar o Claude como o nosso MCP client, mas ele podia ser, de novo, uma aplicação MuleSoft, ou podia ter sido, por exemplo, o Salesforce, né, como o Agentforce, ou podia ser qualquer outro tipo de client. Vou rapidamente passar pelos slides, só que é só para demonstrar como é que seria essa comunicação, né? Então ele começa, olha, eu preciso de assistência aí, né? Meu carro quebrou. O servidor fala, pô, legal, eu posso te ajudar, mas primeiro eu preciso te identificar no sistema. Você pode me dizer qual que é a placa do teu carro? E aí o usuário vai dizer, tá legal, olha, a placa do meu carro é essa. Com isso, de novo, o client faz uma chamada do MCP server, o MCP server faz essa comunicação com uma API que, né, faz a ponte entre ele e o CRM, no caso aí o Salesforce, para falar, tá legal, eu consigo te identificar, essa é a tua placa, achei o teu nome, achei o teu carro, e aí o próximo passo seria, tá legal, onde é que está teu carro para eu poder te mandar ajuda? Então o usuário vai dizer, olha, eu estou parado nesse local. Nessa hora, de novo, através do MCP Server, fazendo uma chamada de API, a gente vai no Google e fala, tá legal, encontrei, achei as suas coordenadas, agora, para eu poder te mandar um cara para te prover essa assistência que você precisa, me descreve qual que é o problema do carro. Porque, por exemplo, imagina, aqui, estou falando rapidamente o que acontece na Austrália, por exemplo. Dependendo do tipo de problema que você teve com o seu carro, ou eu vou precisar te mandar um guincho, né, um tow truck, como a gente chama aqui, ou eu posso te mandar um carro pequenininho. Então, por exemplo, se simplesmente aconteceu de você esqueceu sua chave dentro do carro, ou acabou a bateria, aí eu posso mandar um carro pequenininho.
Agora, se for, olha, não, tem um problema maior, realmente o carro não vai andar, não vai dar certo, aí eu preciso mandar um tow truck. Então a gente consegue, através disso, endereçar isso e trazer um pouco mais de inteligência e melhorar a ideia do customer experience. Então tá legal. Então o usuário fala, perdão, o server responde para ele dizendo, tá legal, achei você, tá rolando pro carro, e a pessoa vai dizer, por exemplo, isso, olha só, meu carro arriou a bateria, eu esqueci a luz acesa. Aí, não, tá legal. Novamente, a gente faz uma chamada para o server e ele vai identificar quem que é o cara que está mais próximo para poder despachar esse cara, e não só isso, vai dizer para você exatamente quanto tempo que ele vai levar, porque ele sabe exatamente quais são as coordenadas entre você e quem que é o cara que está mais próximo, então ele consegue te dizer, por exemplo, aqui, olha, estou despachando o Zé Luiz e esse cara vai levar 13 minutos para chegar onde você está. Tá? Aí eu vou mostrar para você, gente, eu vou trocar pelo Claude para demonstrar na prática como é que isso acontece. De novo, como no começo da apresentação, peço desculpa aqui, é tudo em inglês, mas acredito que a gente não vai ter muito problema. Tá? De novo, se tiverem pergunta, por favor, vamos colocando aí no chat. Então tá legal. Então imagina que eu estou usando o meu celular, nesse caso aqui de novo por texto, mas poderia ter sido por voz. Então eu vou lá, tá legal. Oi, eu preciso de assistência. Né? Meu carro quebrou, por exemplo, né? Então, antes disso, e de novo, como o Zé Luiz explicou, antes disso tudo acontecer, assim que o Claude inicia, a primeira coisa que ele faz é ele se conecta com o MCP Server e fala para ele de novo, me lista quais são os seus resources, seus tools e os seus prompts. Com isso, tá legal. O usuário falou, eu estou precisando de ajuda, né, meu carro quebrou, qualquer coisa do tipo, ele vai falar, tá legal. Agora eu sei o que essa pessoa tá pedindo. Então, por exemplo, o server responde, tá legal, olha, eu sou o Gustavo, eu sou um AI agent, eu posso te ajudar. Mas começa me dizendo aí, qual que é a placa do seu carro? Então eu vou, it's ABC 123. Essa placa especificamente, ABC 123, é uma das placas de carro que eu já previamente configurei no Salesforce para fazer essa demo para vocês. Então, nesse instante, de novo, ele vai entender o input do usuário e vai falar, tá legal, agora o que eu preciso fazer como próximo passo é identificar esse cara dentro do Salesforce. E aí ele fala, pô, tá legal, encontrei você no nosso sistema, encontrei a placa do teu carro. Como se fosse assim, você é você? Sim, tá legal, esse sou eu. Tá bom, onde é que você parou o teu carro? Então vamos dizer que onde o teu carro está quebrado. Vamos dizer que eu estou aqui próximo de casa, at 65 Starkey Street, New Wellington, Oeste. Então eu vou dizer para ele, tá legal, eu tô aqui nesse endereço. De novo, nesse instante, como eu demonstrei antes, ele vai fazer uma chamada da API do Google, vai descobrir qual que é a latitude e longitude, para depois falar, tá legal, quem que é o técnico que está mais próximo desse endereço aqui. E aí eu vou descrever para ele qual que é o problema para ele poder me despachar um técnico. Aí vamos supor, eu deixei a chave do carro trancada dentro dele. Então tá legal, poxa, travei o carro com a chave dentro, será que você pode despachar alguém? Tá legal, não tem problema, eu consigo. Aí, de novo, nesse instante, o server vai conseguir fazer todo esse match de falar, tá legal, esse cara tá parado nesse local, né? Esses são os técnicos, ou esse é o técnico que está mais próximo de lá, eu logo vou despachar esse cara para lá. Então tá legal, ótimo, que legal, consegui achar um cara, esse cara tá bem próximo de você, e aí, olha, de novo, dada a configuração que eu fiz, eu distribuí os técnicos e tal no mapinha, então ele está falando, em vez de novo,
melhorando a customer experience, em vez de falar, olha, qualquer coisa entre 30 minutos e 2 horas, ó, esse cara tá pertinho de você, ele vai levar 7 minutos para chegar onde você tá. E aí, olha, né, você fica dentro do carro, fica tranquilo, a gente está chegando, vai te ajudar e tal, né? Aí, próximo passo, pegando um pouco de, aproveitando que o Zé Luiz comentou, imagina o seguinte, que a gente poderia fazer como um próximo passo disso como vocês podem ver, vão ver, que é o que eu gostaria de demonstrar agora, a respeito de implementação, toda essa inteligência está dentro do MCP. Agora imagina o seguinte, se a gente falasse assim, não, olha só, vamos dividir em conquistar. Então, por exemplo, o primeiro o primeiro agent que faz esse trato com o usuário, tudo que esse cara sabe fazer é basicamente isso. Ele fala, olha, eu quero entender melhor o teu problema e tal, de repente é, conseguir extrair teu endereço para saber onde você está, etc. Porém, descobrir quem que é o técnico que está mais próximo para poder mandar ele para prover essa assistência e, e coisas desse tipo, poderia ser, por exemplo, um outro agente. Então, a gente conseguiria, por exemplo, fazer uma certa divisão de responsabilidade para dizer, olha, esse agente é só responsável por fazer esse trato com o usuário, enquanto esse outro agente aqui é responsável por todo esse aspecto de dispatching, né, de poder mandar um técnico para ajudar e tal. Tá? Então, basicamente, a demo, apesar de simples, através de texto, tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal rolando aqui por trás. Então, eu vou parar por aqui nesse instante com relação à demo e vou rapidamente mudar para o Anypoint Studio, só para mostrar para vocês um pouco como é que isso funciona dentro do MuleSoft, como é que a gente implementou isso aqui. Tá? Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, de novo, para efeito da demo, eu estou rodando tudo local. MuleSoft oferece uma série de connectors para a gente. De novo, facilita bastante a vida, tudo se torna muito simples, né, nesse caso aqui. Então, basicamente, eu implementei um MCP Server, que é esse cara aqui, com uma série de tools, que são todas essas que vocês viram o Claude fazendo chamada. Se você olhar aqui, por exemplo, quando eu falo para ele assim, olha, eu preciso de roadside assistance, a primeira coisa que ele faz ele sabe que, tá legal, toda vez que o cara falar que ele precisa de roadside assistance, eu vou chamar essa tool que eles chamam de initiate conversation, que é muito simples, é só basicamente começar a me responder dizendo, olha, eu sou esse cara, Como é que isso acontece dentro do MuleSoft? Eu criei aqui um flow e, de novo, adicionei um tool listener exatamente com esse mesmo nome que ele mostra ali no Claude. Se o estúdio me permitir. Tá legal. E aqui é onde eu passo uma série de instruções para ele nesse caso, e eu estou dentro do server, dentro da MCP, eu estou instruindo, mas, de novo, só para efeito de demonstração, dizendo para ele, olha, tá legal, usa um tom bem bacana, bem amigável com o usuário, etc, etc. Mas o ponto legal para demonstrar aqui para vocês é o seguinte, é quando a gente está falando do esquema aqui. Então, como o Zé Luiz estava comentando antes, toda essa coisa dos tools, dos prompts e também dos resources, eles atraem um schema, né? Então, onde a gente define, bom, tá legal. Toda vez que eu responder, perdão, quando eu fizer uma requisição para essa tool, são esses os parâmetros que eu preciso passar e da mesma forma eu posso especificar o que eu respondo para ele também. Então, por exemplo, para esse caso aqui, claro, ele é extremamente simples, não tem nenhum parâmetro de entrada, mas, por exemplo, quando eu faço a chamada para falar, tá legal, olha, essa é a placa, vai lá e acha esse cara dentro do Salesforce para mim. Deixa eu só aumentar isso aqui para poder mostrar para vocês. Então, tá legal. Então, quando ele faz essa chamada, eu estou passando, bom, tá legal. Um dos parâmetros de entrada, uma parte do meu esquema, é o license plate. Aí, de novo, a inteligência que acontece dentro do client
né, que é fazendo uso do modelo e tudo, é para entender, por exemplo, quando o usuário coloca como essa é a license plate, né, a placa do carro, ou, por exemplo, aqui na Austrália, eles não dizem license plate, eles dizem registration number. Ele, dentro do modelo, ele já tem a inteligência para entender, tá legal, license plate, uh, e o registration number são a mesma coisa, tá legal. Então, quando ele me prover esse valor, isso é o que eu preciso usar para mandar pro server. E aí, para um pouco mais complexo, talvez seria, por exemplo, quando eu vou fazer o dispatch em si, né? Então, aqui eu tenho uma série de coisas adicionais, baseadas na memória. À medida que a gente tem toda essa conversa, ele mantém para si toda a informação que ele tem. Então, por exemplo, qual que é o requester ID, que é o ID dessa pessoa dentro do Salesforce, né? Qual que é o ID do account, basicamente. Qual que é a placa, qual que é o endereço, qual o nome desse cara, e-mail, toda essa série de detalhes. Então eu consigo mandar para ele e endereçar isso dentro do Salesforce. E a partir desse instante, ele se torna basicamente, bom, chamadas de API. Como vocês podem ver aqui em todos os tools, exceto por esse aqui, que não faz nada, é uma resposta muito simples, em todos eles o que eu estou fazendo é basicamente, bom, eu estou expondo uma camada através do MCP, uma camada que um AI agent consegue chamar. Desse ponto para frente, é tudo baseado em APIs. Né? Então, por exemplo, quando eu faço, olha, vai lá e pega os detalhes do motorista e do carro, eu estou basicamente fazendo uma chamada para uma outra API MuleSoft, que é esse cara aqui. No CRM Roadside. Então, padrãozão, né, gente? Eu tenho um REMO lá, estou fazendo uso da API Kit, então, bem padrão. E aí, dentro desse cara, de novo, faço uma simples conexão com o Salesforce e aí executo, seja lá quais são as ações. Para esse caso, a maioria deles é no sentido de retornar a informação, exceto pelo último, onde eu efetivamente falo, tá legal, agora você vai lá e despacha um técnico para mim. E, de novo, fica toda a implementação aqui é bem padrão, uma API que, de novo, poderia estar sendo usada nesse contexto, para um contexto de AI, mas poderia ter sido usado para um outro contexto mais de integração num formato mais tradicional, se, se for esse caso, se fizer sentido. E aí, para concluir, essa parte ficou bem legal. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto. Fazer o hide de novo. E aí, só para concluir, imagina de novo, como eu demonstrei no outro slide, do lado direito a gente teria de repente uma aplicação mobile para o técnico poder ver, receber as notificações. Então imagina que eu sou o técnico, eu estou lá dirigindo, eu sou esse cara aqui. Imagina que tivesse todo o processo aí de login e tal. Assim que eu me logo, imediatamente o sistema fala, ó, tem alguém que está precisando de ajuda. Esses são os detalhes da pessoa que fez o pedido de ajuda. Então, a partir daqui, o cara conseguiria fazer, tá legal, ó, eu tô on route, né, que significa, olha, tá legal, eu vou lá, eu vou atender esse cara, cheguei lá, eu vou lá, faço o start do job, etc. Resolvo o problema da pessoa, pego a chave de volta, devolvo, o cara tá de volta na rua, tá legal, completei, tô pronto para o próximo. Nesse instante, de novo, usando toda a ideia de AI ou API-led Connectivity, nesse momento é quando a gente vai mandar aquele e-mailzinho para falar, tá legal, como é que a gente foi? Né, como foi a tua experiência usando a gente? O e-mail provavelmente está chegando em algum instante, de repente eu mostro para vocês assim que ele chegar. E com isso eu concluo a demo, gente. Eu vou repassar pro Pedro ou pro Zé Luiz para a gente fazer a conclusão, mas espero que vocês tenham gostado.
E, de novo, fica o convite para ficar antenado, porque a gente está trabalhando agora para ampliar e construir, talvez em cima dessa demo, inclusive, para dizer, bom, tá legal, agora a gente tem todo o lado do MCP Server, como é que a gente faz para fazer o lado mais A2A, né? Como é que a gente faz agentes diferentes se comunicarem, por exemplo, de uma forma muito simples, como essa que eu comentei, de, olha, um agente é responsável por identificar um usuário no sistema e fazer todo esse trato com ele, um próximo agente pode ser o cara responsável por fazer todo esse dispatching de cara técnico. Poderia ter um terceiro, por exemplo, para controlar. Bom, tá legal. Pode ser que esse cara não tenha um contrato com a gente, portanto, eu preciso fazer todo um aspecto de cobrança, né? Iniciar um processo de cobrança, algo nessa linha, né? Acho que seria bem legal. E, de novo, para a gente falar um pouco dos fundamentos e tal, sobre a ideia de A2A, que é o outro protocolo complementar ao MCP. Tá legal? Boa, obrigado, Clu, obrigado. Edu, se você puder manter a tela, tem uma pergunta aqui, até para a gente também tentar clarificar a pergunta que o João Batista fez, Claro. que acho bem interessante, que é tentar distinguir como que seria essa arquitetura com MCP AI ou a arquitetura tradicional do API LED. Pode voltar na apresentação onde você tem o API LED diagram, por favor? Claro. Tá, acho que aqui seria interessante para nós identificarmos. Talvez aqui, tá legal. Aqui seria interessante para nós identificarmos como que seria uma arquitetura tradicional, né? Imagina hoje, sem MCP, sem AI, para eu construir esse Roadside Assistance, eu teria que construir uma aplicação, como o Clua disse, determinística, ou seja, quando o usuário, eu posso até ter um chatbot, né, na ponta, mas quando Poderia. o usuário dizer A, B ou C, você chama API e tal. Tudo isso teria que estar programado, teria que ter isso em programação Sem dúvida. da aplicação do Roadside, correto? Com o MCP, o que nós fazemos ali? Aquela caixa amarela onde você tem o MCP Server, tá, João? Que é o MCP é um protocolo. Então, a partir de agora, as APIs, e aqui, Edu, me interrompa, por favor, me corrija se eu estiver errado. O MCP é um protocolo. Então, quem vai consumir as APIs não está mais consumindo APIs em protocolo REST, está consumindo no protocolo MCP, correto? Então, não é determinístico, como o José Clô disse, né? Eu não tenho uma aplicação que precisa ter todos os casos de uso desenhados, toda a lógica, né? Eu simplesmente faço um MCP, ali onde eu vou pedir para o Edu compartilhar depois o estúdio, faço um MCP, onde eu coloco, olha, eu tenho serviço para consultar placa, serviço para consultar geolocalização no Google, serviço para mandar um e-mail de pesquisa de satisfação. Use esse catálogo de serviços como você quiser. E é o que foi feito na parte externa no Roadside Assistance, que é o agent. Então, ele mapeia, ele lista quais são os APIs, ele decide como ele vai lidar com o usuário, de acordo com a lista de serviços disponíveis. Mas toda a comunicação é feita através de protocolo MCP, não é mais REST. Por isso que é dito que não é determinístico, é dinâmico. É feito a chamada da API, qual API vai ser invocada, isso é feito de maneira quase que online. Isso é decidido ali na hora entre o agent e o MCP server, correto, Edu? Aí você puder complementar. Tá correto. A única coisa que eu iria complementar é que quando o client vai fazer toda essa chamada do server e tal, a gente define um boundary ou um contrato, né, entre os dois para dizer, olha só, quando você precisar chamar essa tool ou você precisar consumir esse resource, esses são os parâmetros de entrada que eu espero que você me passe, tanto opcionais quanto mandatórios, e isso é o que eu estou devolvendo para você como resposta. Mas aí, de novo, como o Pedro comentou, é exatamente isso. Olha, eu ofereço tudo isso aqui. É como se fosse assim, olha, o MCP Server fala, olha, o meu catálogo é esse aqui. Agora, o que você vai consumir desse catálogo? Bom, aí é de você como client, né? No caso aí o AI agent, para decidir em que momento, em que circunstância e se aquele tool ou aquele recurso vai endereçar aquilo que o usuário está pedindo. Né? Então, só para complementar. E aí, uma outra coisa, então, de novo,
se a gente não tivesse toda a ideia de AI e tal, num formato mais tradicional, o que a gente talvez deveria colocar na frente daqui seria uma ou mais Experience APIs, por exemplo, né? Então, por exemplo, se tivesse um chatbot, bom, de repente eu vou ter uma Experience API para o meu roadside que vai falar com o Salesforce, uma outra que vai falar, ah, vai fazer o uso do Incidents API que vai chamar o Google, etc. Então seria talvez isso, mas de novo, muito determinístico e muito direto, né? Você não tem essa flexibilidade de dizer, olha só, a, a jornada do usuário eu estou determinando, como seria no modelo tradicional, né? Então olha, você faz essa chamada, você faz essa chamada, você faz essa chamada. Agora não, olha, o AI decide em que momento e se ele vai consumir essas tools e esses recursos que eu estou oferecendo. E isso Tá? na Só queria prática, complementar. Edu, como que seria? Porque hoje, o que que nós faríamos? Faríamos uma reunião com o cliente do Road Assistance, no modelo tradicional. Apresento as minhas Experience APIs disponíveis a ele, distribuo para Uhum. ele, talvez, o contrato das APIs, dou acesso para ele ao nosso Justo. Exchange Public, e ele vai entender ali, vai ver request e response, headers, e ele vai decidir como que ele implementa isso na aplicação dele. Agora, no caso do MCP, construímos o MCP, qual que é o artefato que nós vamos distribuir ou compartilhar com o cliente que vai construir toda a parte ali do cloud, nessa demo, nesse exemplo? Qual que é o book Legal. service que eu vou É, oferecer? Continua igual? Está no uhum. Exchange? Como que fica isso na prática do dia a dia? Não fica no Exchange. A diferença nesse caso é que, por exemplo, em vez de novo, no modelo tradicional, alguém iria no Exchange, o cara ia lá, ia consultar a documentação, ia fazer o uso sei lá, do RAML ou do OpenAPI Spec, não importa, ia fazer toda a implementação. Nesse caso aqui, com o protocolo, né, o MCP já endereça esse aspecto para nós, então ele já basicamente consegue inferir quais são todos os parâmetros e como fazer a chamada dos diferentes tools e dos resources. Então, essa coisa de você, como a gente faria no modelo mais tradicional, né, de documentar, de criar, a gente ainda tem esse aspecto, claro, que você precisa especificar quais são os seus parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, mas a forma de fazer o consumo disso é diferente, porque tudo isso é feito através do protocolo. Então, eu não sei eu não me lembro agora se o Zé Luiz entrou especificamente nesse detalhe, mas no momento que o cliente estabelece a sessão com o server, exatamente a primeiríssima coisa que ele faz depois todo esse aspecto de autenticação, né, iniciar a sessão e tal, ele fala, ó, tá legal, manda o teu catálogo para mim, o que você tem aí? Nisso não é só, olha, o que você tem disponível, é basicamente o que você tem disponível, como é que eu faço para fazer o consumo disso, aí de novo, quais são os parâmetros de entrada, quais são os parâmetros de saída, e em que condição, ó, ou baseado no que faz sentido eu fazer o uso desse recurso. Então, de novo, se abstrai um pouco essa necessidade, como a gente teria no modelo tradicional, de, por exemplo, um desenvolvedor ter que entender, como é que eu chamo essa API, em que momento, etc. Tudo isso está abstraído ou está, a gente faz como a gente fala, um shift left, né? A gente está mandando, delegando essa responsabilidade para o agente, né? Para o AI agent, e aí ele tem toda essa inteligência para determinar, olha, quando chamar, por que chamar, etc. Tá, o João Batista tem mais uma pergunta aqui em relação a isso. João, eu vou colocar você como Legal. apresentador. Se você quiser fazer a pergunta aqui por microfone, talvez até fica mais direto também para tentarmos esclarecer. Enquanto isso, Edu, vou Legal. te fazer mais uma pergunta. Na Claro, manda. prática, construímos o MCP Server da maneira que está, tem esse Road Assistance, eu tenho agora um outro partner que vai construir um outro agente em cima disso. Uhum. Como que inicia a conversa? De novo, o que que eu compartilho com ele? Eu falo para ele, ó, tá aqui a URL, usuário e senha, consome e veja lá como funciona. Tem algum outro tipo de artefato que eu entrego para esse parceiro novo? Como que seria aqui o onboard para a construção de um novo agente?
Sim, esse é um aspecto muito legal. Bom, de novo, olha só, uma coisa só para deixar claro, esse como a gente disponibiliza isso, não faz parte necessariamente do protocolo, né? O protocolo só trata, bom, como é que acontece a comunicação entre o client e o servidor. Então, o que eu vou dizer aqui é baseado na minha experiência e a minha opinião. Eu acredito que ainda assim todo esse aspecto mais relacionado à documentação, né, como fazer o uso, como consumir e tal, ainda faz parte, e eu particularmente ainda faria uso de, por exemplo, de documentação dentro do Exchange ou dentro do Developer Portal ou coisas desse tipo para fazer uso disso. Tecnicamente falando, o client e o server vão se virar, então seria basicamente como o Pedro comentou, de olha, essa é a URL, se tiver segurança dentro dele, esse é o usuário, essa é a senha, vai lá e, né, faz essa configuração básica, o cliente consegue identificar. Mas o aspecto importante seria, como o Pedro comentou, bom, tá legal, eu estou criando um novo cliente, eu também quero consumir isso, mas como é que eu vou saber se esse server, por exemplo, oferece a funcionalidade que eu tô precisando, etc. Então, tudo aquilo que a gente construía como parte das nossas APIs no modelo tradicional, tudo isso continua se aplicando, né? E dentro, de novo, dentro do universo do mundo de MuleSoft, tudo isso pode ser feito também da mesma forma. Todos esses conceitos são exatamente os mesmos. A gente vai continuar fazendo uso do Exchange. Se você tiver um Public Developer Portal, você vai continuar fazendo uso dele. Então, a ideia seria a mesma, né? Você, em vez de, nesse formato, em vez de você falar assim, olha, essas são as nossas APIs, agora você vai falar, bom, além das APIs, eu também tenho MCP servers, que é o que a MuleSoft está introduzindo nesse instante, né? Tem toda uma série nova de funcionalidades e tal, justamente voltada para esse tipo de funcionalidade, né? Esse tipo de requerimento. Zé Luiz, olha, Perfeito. não sei se você quer complementar, de repente você quer comentar alguma coisa? Esse é um ponto bem interessante que o Pedro tocou, em relação a como você vai fazer o onboarding disso. Fica muito mais fácil o consumo, né? Porque imagina que você tem lá 10 APIs, né? E você está entregando isso para um cliente que vai fazer uso das APIs. Né? Você ia ter que ter um bom arquiteto lá, o desenvolvedor que vai ter que entender toda a E interface se de você tiver cada. 100? E se você tiver 100 experience, é melhor um MCP server só, né? Então, aí você vai ter que estudar, você vai ter que passar um bom tempo. Eu acho que quase todo mundo que já deve ter passado por isso, né? Você tem que estudar uma API para entender como que ela funciona. Se você entrega só o MCP no fundo vai ser um endpoint. Né? Toma, essa é a sua URL, a sua autenticação vai ser assim. Você não precisa, se você não quiser, você não precisa nem ver como que é a interface, porque você não precisa criar o seu payload na mão. Né? O agente vai criar para você. O O próprio agente, payload é dinâmico, certo? o payload é dinâmico. Então mas será que eu Isso. mando a data com mês de ano ou dia, mês, ano? Tanto faz. A gente não precisa saber mais isso, né? Mas antigamente a gente precisava ir nesse detalhe, né? Putz, eu mandei dia, mês, ano. Agora já deu tudo errado aqui, né? O agente ele vai fazer uso das APIs usando o IA, né? Então você não tem mais que entrar no detalhe da API e sim deixar o agente. Mas essa parte da documentação é interessante, Pedro, porque se você está entregando um MCP Server, eu acho que é aí que vão começar a aparecer os bons MCP Servers e os ruins. Porque se você fala assim, tá aqui o MCP Server, ele faz isso, isso, isso. Né? Mas você pode ter um MCP Server que tem uma documentação bem extensa, ou como o Eduardo falou, você pode dar acesso a documentação das APIs também no Exchange, né? Aí você dá acesso ao cliente, se você quer saber o que cada endpoint faz, né? O que está acontecendo aqui por baixo dos panos que o MCP está usando, está aqui a documentação. Se você vai saber exatamente o que cada endpoint faz, quais são os endpoints. Mas a diferença é que para o consumidor final, né, da API, fica muito mais fácil. Você delega isso para a inteligência artificial, né?
E você decide quais APIs vão fazer parte do MCP Server, né? Então, naquela parte, Edu, se você puder mostrar o estúdio de novo, o Edu colocou ali a chamada, ele publicou algumas APIs, né? Onde que está o primeiro, Edu, onde você tem o MCP Listener? Por favor. Isso não quer dizer que todas as suas APIs agora fazem parte de um MCP Server, ou seja, você decidiu quais APIs vão fazer parte desse MCP Server. Justo, justo. Esse é um ponto muito legal, e quando a gente teve o Meetup aqui em Brisbane, a gente falou isso. A gente ouviu várias vezes, o Zé Luiz está eu não estou mais em consultoria, o Zé Luiz está, ele provavelmente já deve ter ouvido isso de outros clientes também, um certo nível de empolgação do pessoal falando, tá legal, então vamos criar MCP Server para todas as APIs. Não, a resposta é bem simples, não. Vamos fazer de acordo com aquilo que é necessário, né? Porque o MCP Server não vai. A ideia não é você simplesmente endereçar. Como é que eu vou dizer? Não é simplesmente fazer uma ponte entre o AI, né, o teu AI agent e uma API. Não, tem que ter um pouco mais de conteúdo, tem que ter um porquê, né, de você criar esse MCP. Senão o que você vai estar basicamente fazendo é transferindo o problema que nós tínhamos antes, que era conhecido, todo mundo provavelmente já ouviu falar desse termo de API sprawl, né, que é essa proliferação maluca de API. A gente vai ver a mesma coisa, só que dessa vez pior, porque além de a gente ter o problema com as APIs, a gente vai passar a ter com os MCP servers. Né? Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas vamos fazer com contexto, com uma coisa bem específica. Sim, senão então, seria como eu ter uma única experiência API que você pode usar para cliente, material, tudo, né? Não é o caso. Justo. Eu vou abrir aqui, o João Batista está com acesso, quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta ou alguma coisa que ficou faltando aqui que não foi respondido, fica à vontade, João. Eu tenho só uma questão para fazer invocação, pelo que eu estou a perceber, esta Roadside Assistance MC, isto acaba por ser uma API. Para fazer conexão, eu presumo que esta API tinha de estar deployed com um public URL para o Cloud Code fazer invocação desta API no Cloud Hub 2.0, certo? Correto, isso. No caso aqui, rapidamente, no caso aqui da demo especificamente, eu estou rodando tudo local, mas no mundo real, ou numa aplicação, digamos, em produção, aí sim, aí eu teria que estar interligada no nosso Cloud Hub, tudo. E no caso do Cloud, né, só um comentário também, ainda você... No momento, eu acho que você ainda precisa um proxy, né? Eu não sei se isso vai... Pois, era isso que eu também ia perguntar. Ao nível de segurança também. Existe a conexão local, que é o Standard I/O, o protocolo, né? E o SSE. E no caso do Cloud Desktop, você ainda precisa instalar um proxy, né? Existem alguns no GitHub que você pode instalar e rodar esse proxy, porque aí a conexão do Cloud primeiro passa pelo proxy. Eu acredito que em algum momento eles vão disponibilizar isso sem necessidade do proxy. Nós temos outros clients, como o Cursor, por exemplo, né? O Cursor, ele não precisa de proxy. Então, no momento é um pouco mais fácil. Mas eu acredito que o Cloud vai no momento, vai fazer conexão remota. Bem lembrado. No caso aqui, eu acabei passando batido de demonstrar isso, de comentar a respeito disso. Exatamente, eu estou fazendo uso dessa... É uma aplicação Node.js que basicamente faz essa ponte entre os dois protocolos, né? Então, entre HTTP e Standard I/O. Né? Então, a gente está fazendo uso, de novo, só porque é uma limitação do Cloud, ou do Cloud Desktop, nesse caso, né, dessa versão que eu estou usando. Na verdade, são duas que eu não comentei. Essa é uma delas, né? Então a gente precisa ter uma aplicação que que endereça, que cria essa ponte, né, entre o Standard I/O e HTTP. E uma outra também
Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. Provavelmente não. Deixa eu mudar para o estúdio. Uma outra coisa que talvez ninguém tenha notado, ou talvez até tenha, no meu caso aqui, toda a funcionalidade eu estou expondo como tools. Porém, semanticamente falando, o correto seria, por exemplo, quando eu falo assim para o cara, olha, ah, busca lá no Salesforce e me traz os detalhes desse cliente e do carro dele. Então, de novo, semanticamente falando, não deveria ser um tool, porque eu não estou executando nenhuma ação, eu estou simplesmente buscando um recurso. Então, resources aqui seria o ideal. Porém, dada a limitação do Claude, nessa versão ele não consegue fazer o uso de recursos dinâmicos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele ia falar, olha, o recurso está nessa, você faz a chamada desse recurso usando esse parâmetro, que seria, por exemplo, a placa, né, do carro. O Claude ainda, nessa versão que eu estou usando, não consegue, não tem esse suporte. Né? Então, ele teria que ser estático, né? Então, olha, a placa é sempre essa, por exemplo, ABC 1, 2, 3. Então, para esse caso, a gente está fazendo uso de tool. Queria só comentar acerca dessa limitação, mas, de novo, no cenário real, ao invés de fazer uso de tools, a gente faria uso de resources e tools usaria para falar assim, não, tá legal, isso vai realmente executar algum tipo de ação no lado do server ou fazendo uso da API e tal. Perfeito. Obrigado, João Batista, pela Legal? pergunta. Rendeu bastante Legal, aí. boa Obrigado, pergunta, Edu e bacana. Crua. Também não quero segurar vocês muito tempo. Vou colocar só mais 2 últimas questões aqui rapidinho e a gente já encerra a gravação, tá? A primeira é, alguma Legal. parte do código da demo está disponível aí no repositório Git para a galera dar uma olhada no código, que a gente sempre gosta de ver, né? Se não tiver e puder disponibilizar. Né? Também um aviso a todo mundo aqui, a gravação e os links, isso vai estar disponível lá no nosso grupo, tá bom? Assim que encerrar, eu vou subir a gravação. Tivemos um problema no início de abrir a sala e tudo, então eu sei que algumas pessoas não conseguiram entrar, mas peço aí que dê uma olhada depois na página do evento, a gravação vai estar lá disponível, compartilhem com os colegas, que esse é um tema muito bacana. Então a pergunta é sobre o Git e sobre o error log, Edu, porque aqui, enquanto está dentro do escopo do Muley, nós vamos controlar o error log da mesma maneira, né? Try catch, o que a gente aplica para o API LED, vamos aplicar para o AI LED. Até tem uma pergunta da Mariana e teve aqui também uma do Alexandre sobre isso. Acho que a questão fica mais voltada para fora do MCP Server, né? Como que o cara que está construindo o agente vai lidar com isso? Ou seja, ele pediu a placa, ele mandou uma placa que não está no banco de dados. Ou, sei lá, estourou um erro 500 na tua API aqui internamente, seu MCP Server devolveu um bad request ou um internal server error. Isso fica como parte do nosso escopo, onde nós estamos construindo o MCP Server, ou isso vai ficar sob total responsabilidade de quem está a construir o agente? Como que você imagina isso? Eu diria o seguinte, depois vou pedir para o Zé Luiz complementar ou compartilhar o que ele imagina. Mas, assim, toda essa necessidade que a gente tem de fazer, de logging, de uma forma geral, de logging e monitoring, né, de logar o que está rolando, além de fazer esse controle, por exemplo, aqui no caso, Salesforce seria provavelmente difícil de acontecer, mas supõe fosse uma outra API qualquer que eu chamasse e ela desse um 500, por exemplo, né? Então, a gente continua tendo a responsabilidade de retornar esse erro, de falhar, como a gente diria, de falhar graciosamente, né, e retornar uma mensagem de acordo que ajude tanto o AI Agent quanto o usuário para entender o que é que aconteceu. Então, aí, de novo, são duas partes. Primeiro, no aspecto de login, continua a mesma coisa, a gente continua tendo que fazer isso, é importante, só tomar cuidado com dados, como fala, coisa específica de nome de usuário, coisa sensitiva, mas então a parte de login continua a mesma coisa, igualzinho você faria nas APIs, você vai fazer dentro do seu MCP, então isso não muda. Eu acho que a diferença é, por exemplo, num caso de falha, como é que você reporta isso de volta para o agente?
Eu fiz um teste antes aqui com um deles, por exemplo, se eu vou lá e busco a placa e ela não existe, das duas uma, ou eu posso simplesmente não retornar nada, ou eu posso retornar uma mensagem, por exemplo, um 404, né? E aí, nesse caso, o próprio agente vai entender, oh, não encontrei, e ele vai criar ele mesmo, dado o modelo, etc., alguma mensagenzinha para o usuário dizendo, olha, desculpa, eu não consegui te localizar, tá? Mas aí, de novo, dependendo do teu requerimento e tudo, você vai endereçar isso ou como parte da resposta do MCP, né, do MCP Server, nesse caso, ou das suas APIs. Zé, você quer complementar ou você quer comentar alguma coisa É exatamente adicional? isso. E acho que o que eu adicionaria, assim, eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo em relação ao tratamento de erro. O lado positivo é que você consegue, como você falou, tratar de uma forma mais graciosa e também mais inteligente. Por exemplo, se aconteceu um erro, você pode já informar o usuário, por exemplo, aconteceu um erro quando eu tentei reservar esse hotel, você quer que eu tente com um outro hotel, por exemplo, você pode dar uma opção e já que aconteceu um erro, eu já posso engajar o usuário para tentar resolver o problema de outra forma, né? E também você pode adicionar mais uma coisa positiva. Você vai adicionar uma camada de inteligência. Então, se você está trabalhando somente com APIs, né? Se você deixa de mandar um parâmetro que é obrigatório, ela vai falhar, o request vai falhar. Agora, com o MCP, você tem aí a inteligência artificial, né, que vai entender que está faltando, ela não vai nem fazer o request, porque ela sabe que está faltando coisa. Então, eu acho que vai diminuir um pouco o número de erros nesse sentido, porque eu não vou mandar um request sabendo que está faltando um parâmetro obrigatório. Então, eu vou voltar para o usuário e falar assim, ó, você esqueceu de me mandar tal parâmetro, né? Então, eu preciso desse parâmetro. Então, você consegue você consegue diminuir o número de erros nesse sentido. Agora, o lado negativo é que IA é um pouco imprevisível, né? Quando a gente trabalha com IA, às vezes, sim, nem tudo são flores, porque quando a gente trabalha com programas que são determinísticos, você sabe o que pode acontecer, você consegue ter casos de uso para tudo, fazer teste para tudo. Agora, com IA, existe o elemento da imprevisibilidade. Você às vezes não podem acontecer coisas que você não espera, né? Pode existir algum tipo de erro que você não tá, é um pouco mais difícil de tratar também, né? Então existe um pouco também de imprevisibilidade também. Perfeito, pessoal. Eu vou parar a gravação. Só um minuto, por favor.